mais uma vez estamos aqui na TV Livre, no nosso programa semanal, o Pod Livre, aquele programa que traz sempre entrevistados que têm informações de relevância para a nossa vida, para melhorar a nossa vida, da nossa cidade, do nosso país e, por que não, do mundo. Hoje a entrevista é super legal, muito interessante, porque nós vamos falar de um bem que é básico para a vida do ser humano. Nós vamos falar sobre água e nós temos o prazer e a honra de estar recebendo no nosso programa Rodrigo Batistuso, que é o superintendente do SAMAI da cidade de Tietê. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo e é um prazer estar aqui também. Legal, legal. Olha, a gente sabe que o comprometimento que nós temos no programa é sempre procurar ajudar, de alguma maneira, os diversos setores que nós temos na nossa comunidade. O Rodrigo, com a sua trajetória profissional, ele tem uma incumbência muito grande, estrategicamente importante, porque o órgão do qual ele é o responsável, ele tem interferência direta e indireta na vida das pessoas, na vida das empresas e no meio ambiente. Então, é uma visita, é uma entrevista que tem uma repercussão muito importante, porque nós falamos de passado, presente e futuro. Sem água, o mundo não vive. Sem água, a sociedade não resiste. As atividades econômicas não resistem. Por conta disso, o programa trata de assuntos que são pertinentes à nossa realidade. Nós vamos falar a respeito da área de água, de saneamento básico da nossa comunidade e as suas vertentes. Rodrigo foi convidado, ele gentilmente aceitou o convite, se colocou à disposição, e o momento hoje, como nós estávamos falando aqui, é uma grande oportunidade que a gente tem de comentar fatos que muitas vezes, pela rotina do dia a dia, o profissional não tem condição de se manifestar, de colocar ao público, de explicar os fatos, os motivos, as razões que acontecem em um determinado evento. Então, hoje, Rodrigo, a gente tem uma oportunidade muito bacana, porque nós só temos tempo para começar, nós não temos tempo para terminar. Nós mandamos no programa, nós fazemos o programa como a gente quer, se a gente quer voltar no assunto, quer prolongar, quer postergar, você sinta-se extremamente à vontade aqui conosco, para a gente poder estar levando essa nossa conversa. Tá? Antes da gente começar, de fato, a nossa conversa, eu queria deixar registrado aqui, como eu sempre faço, o programa está indo ao ar, graças ao apoio de Aikifome, que está sempre conosco, Megamax TI, que é a área da informática, PET Mais Vida, que é o plano de saúde para PET, e do nosso amigo da imobiliária do Marcos Mineiro, que também é o mais novo parceiro nosso aqui dos trabalhos nossos. Rodrigo, como a gente sempre faz, nós pedimos para que o nosso entrevistado conte um pouco para o público quem é o Rodrigo Batistuso. Bom, eu sou Rodrigo Marcos Batistuso, né? Sou natural de Tietê mesmo, nascido aqui, filhos de pai e mãe tieteense, Ari e Mari. Nasci em 84, fiz toda a minha infância, né, como todo jovem aqui na cidade. Depois me mudei para São Carlos, onde eu fiz engenharia de produção na Universidade Federal de São Carlos. Legal. E depois da Universidade Federal, eu mudei para São Paulo, onde eu trabalhei por cerca de quase 4 anos, no Grupo Ultra, que é uma empresa que é dona da Oxiteno, Ultragás. E aí eu vi uma oportunidade, eu vi que São Paulo não era para mim, embora a gente tenha muita oportunidade, mas aquela loucura de trânsito e a correria do dia a dia, acabei optando por voltar para Tietê. E foi quando eu vi uma oportunidade de abrir um negócio, né, que é na área da imobiliária. Então eu voltei a minha empresa
A Santus Empreendimentos foi aberta aí em 2010. Eu vim para Tietê em 2011, então a gente começou aí com construções de casas populares, depois migramos para a área de loteamento, que é o que eu faço hoje aí, né, em paralelo com a minha função pública aí como superintendente do SAMAI. Então, acho que em um resumo aí breve da minha história, basicamente isso. Você assumiu o SAMAI em que ano? Eu assumi em junho de 2023, Tá. no penúltimo ano do mandato do então prefeito Vlamir Sandei. Então, estou quase completando aí 2 anos aí, né? Quando chegar em junho, a gente vai estar completando 2 anos aí no cargo. Bacana, bacana. Então, o pessoal já entendeu, já está inserido com quem nós estamos falando, com a importância, o currículo profissional do Rodrigo. Quer dizer, nós não estamos falando com uma pessoa que é um amador, ele é um profissional da área, que tem um conhecimento específico no segmento e entrou realmente de cabeça nessa área estratégica que é a gestão dos recursos hídricos do município. Bacana. Rodrigo, para que a gente possa também dar mais base para o nosso público, eu queria que você fizesse uma gentileza de contar para a gente, num momento que você assumiu a gestão do SAMAI, qual é o quadro que a gente poderia falar daquele momento, que a gente entende que era um momento difícil, era uma gestão de crise, pelo histórico que o órgão, a autarquia, já vinha passando, e até, se você puder fazer um resumo, até a data atual. Quer dizer, se você puder comentar isso conosco, seria bacana, para que o público possa entender a evolução e a maneira como está sendo tratado as nossas situações na cidade. Nós temos, desde que eu entrei, né, o meu foco inicial foi, primeiramente, dar uma mínima estrutura para o pessoal trabalhar, inicialmente, que a gente tem essa dificuldade, né? Um exemplo básico, agora a gente adquiriu uma retroescavadeira no final de 2023. Não deu 3, 4 meses de uso e a máquina com problema, foi aquela briga, no começo de 24 conseguimos trocar por uma nova máquina, né, depois de muita insistência. E agora estamos tendo problema com ela de novo. Então, assim, a gente pega com a frota do SAMAI, ela está bastante desatualizada, muito antiga. Nós temos uma infraestrutura como um todo, quando a gente fala dos poços artesianos e da própria as estações de tratamento, que elas carecem de melhorias, mas essas melhorias elas não podem ser isoladas, porque, por exemplo, a gente teve recentemente aí no São Pedro eventos que furtaram nossos 3 poços no começo de janeiro. Então, ao mesmo tempo que você tem aquela ambição e vontade de melhorar a infraestrutura, você tem que se assegurar também que isso não vai ser dinheiro jogado fora, porque nós não temos hoje nenhum plano de segurança olhando para... Nós temos 32 postos ativos, nós temos 4 ETS, fora as ETS provisórias também de infraestrutura, aí, que são de alguns loteamentos que saíram, enquanto a prefeitura ainda não tinha essa estrutura para receber. Então, assim, são muitos locais que demandam uma assistência diária, né, praticamente, que são locais afastados em muitos deles, né, os postos principalmente, são locais que não estão na beira da cidade, estão em locais distantes. A criminalidade é uma situação que a gente está vivendo, ela é uma realidade. Então, assim, a maior dificuldade, nós tínhamos um pós-pandemia que impactou muito na receita também do SAMAI, porque durante a pandemia não era possível se fazer corte, e aí virou um pouco de, não diria que rotina, mas virou, não seria regra também, mas muita gente acabou por deixando de pagar e isso foi acumulando, tanto que a gente tem uma dívida ativa hoje de mais de 10 milhões, que se isso tivesse na mão do SAMAI para poder fazer as melhorias, toda a população seria beneficiada. Então, assim, um dos pontos iniciais meus
foi olhar assim, ó, nós precisamos melhorar a receita para que a gente possa fazer investimento. Está claro que a gente necessita fazer investimentos, seja nos poços, seja nas estações, seja na nossa infraestrutura como um todo, mesmo prédio. Até hoje eu não consegui pintar a sede do SAMAI, é uma coisa que teoricamente é básica, que na nossa casa, quando começa a rachar uma pintura, a descascar, naturalmente a gente vai lá e repara. E assim, até como motivação para o próprio funcionário, chegar no local limpo, organizado. Então, assim, a dificuldade principal que eu estou tendo ainda, que não é, assim, já foi 2 anos, né? Nem parece que foram 2 anos de tamanha loucura que é o dia a dia e demanda que isso causa no dia a dia nosso lá. Mas, se fosse olhar de lá para cá, eu acho que a gente teve uma mudança de cultura inicial, principalmente dos funcionários, porque chegou um momento que tinha muito jeitinho o SAMAI, sabe? Aquela coisa de, isso aqui não tem problema, é o pessoal que tinha uma conta lá que aparecia uma vez por ano só para medir com um excesso de consumo e que fazia um acerto na hora. Então, o que a gente fez foi, primeiro, o que é a lei? Nós somos associados à área PCJ, que é uma agência reguladora, e que ela tem toda a regra que deve ser seguida. Então, inicialmente, o nosso trabalho foi interno de, vamos ser aqui, tratar todo mundo da mesma forma, seja ele o prefeito da cidade, seja ele um vereador, seja ele a pessoa mais humilde que esteja lá. Tudo que tiver dentro da nossa possibilidade para ajudar o cidadão, vamos fazer, mas dentro do que é regra. O que é a regra, o que a lei permite. Então, a gente vem trabalhando isso internamente para que a gente não possa criar injustiça com ninguém. Muitas vezes as pessoas saem bravas lá porque tem uma conta muito alta e que a gente não conseguiu revisar, mas a minha orientação para todo mundo e a minha determinação é que a gente seja igual para todo mundo. Então, a gente veio fazendo essa mudança, a gente vem com uma melhora de infraestrutura aos poucos. Nós fizemos um trabalho grande nessa questão da receita em si, né? Então, hoje nós estamos... Quando eu entrei, a gente arrecadava na faixa de 1.600.000, hoje a gente está arrecadando quase cerca de 2 milhões e não estamos recebendo nada que não seja nosso. A única coisa que a gente está fazendo é cobrando de maneira correta o que é entregue para as pessoas. A gente vê muitas pessoas reclamando, né? Puta, mas água é caro, que conta absurda. Mas quando a gente olha hoje para as nossas contas diárias, mensais da casa, eu tenho quase que certeza que na grande maioria das casas a conta de água e esgoto é a mais barata. É mais barato que a internet, é mais barato. Né? Por enquanto. Então, mas é um recurso natural escasso, que em algum momento ele irá faltar. Então é importante que a gente tenha esse zelo, inclusive essa cobrança mesmo do que realmente é entregue, exatamente para que a população tenha essa consciência de consumir o que é necessário. Rodrigo, eu sempre falo para as pessoas, e não é uma ideia minha, é simplesmente você constatar o que a própria legislação fala. Se você não tem saneamento básico, você não pode desenvolver, você pode até construir, mas você não pode funcionar. Então, o saneamento básico, ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento ou não das cidades, da atividade econômica. Tietê tem um problema seríssimo, que não é de agora, ele é crônico, ele vem no mínimo há 20 anos atrás, ele vem dentro dessa cronologia de reincidência e as providências que são tomadas, elas não são efetivas a ponto de solucionar. Quer dizer, nós temos um problema gravíssimo, que é o tratamento de esgoto. Tratamento, entenda-se, captação, transporte, tratamento e destino adequado. Se nós não temos essas 4 bases, não adianta eu estabelecer um complexo industrial da cidade ou um loteamento na cidade, que eu não vou poder funcionar porque eu não atendo o que a legislação pede. Nós temos aí a COP 30, nós temos a agenda do ESG 2030. O que ela está pedindo? Ela está obrigando as nações, né? Na verdade, você oferecer água potável e saneamento básico, em quase mais do que 90% para a população.
Nós estamos em 2025. Vai ser muito difícil atingir essa meta. E quando você não atinge a meta, você sabe melhor do que eu, porque você está no serviço público agora. Quando você não atinge os planos, você é penalizado. Sim. E você chega a ponto de ser penalizado no sentido de restrição de verba pública. Perfeito. E é um processo que ele vai complicando cada vez mais. O SAMAI, não da sua gestão, mas como eu falei, há 20 anos atrás, ele vem sofrendo com esse problema, que é um problema que não tem esgoto, breca autorização de loteamento, breca instalação de indústrias, esse tipo de coisa. Como é que você, com a sua equipe, vocês estão administrando, vocês estão planejando esse calcanhar de Aquiles nosso aqui, quando ele está envolvido com o desenvolvimento sustentável da cidade? É um problema seríssimo isso, né, Rodrigo? Sim, esse foi o principal motivo que eu aceitei o convite do então prefeito Wlamir lá em 2023 para assumir o SAMAI, que era foi como se fosse uma briga pessoal minha com relação a resolver o problema de esgoto da cidade. A gente tem como loteador, né? Eu passei na tentativa de desenvolver o meu loteamento aqui em Tietê, por essas dificuldades de esgoto, inclusive tive que fazer uma estação provisória. Você desenvolveu o loteamento aqui? É um loteamento residencial Paladini, que é sentido a sequência da Bom Jesus, é um loteamento pequeno, mas que, independente do tamanho, ele teve as mesmas dificuldades de todos então, aqui. Você sentiu na pele isso? Tanto que eu executei essa obra em 2016, com a esperança que em 2017 seria feita a estação. Nossa. Tive que, depois disso, quando o prefeito Wlamir assumiu em 2017, nós, entre outros loteadores, sentamos e começamos a discutir para dar andamento, teve que mudar projeto, enfim. Eu sei que eu tive que, em 2019, 2020, fazer uma estação provisória para conseguir liberar meu loteamento, mas quando veio essa oportunidade em 2023, eu estava com os meus trabalhos particulares, estavam com uma certa ociosidade, eu falei, é uma oportunidade de eu tentar mudar essa história de Tietê. Lógico, no dia a dia, a questão da água ela acaba consumindo mais do que o esgoto, porque, no fundo, para a população, ela importa muito mais em abrir a torneira e ter uma água de qualidade, e o esgoto ela não está preocupada porque a gente coleta. A coleta em Tietê hoje é mais de 90% de coleta, acho que são 92,4%, se eu não me engano, um número aproximado de coleta. Então, se esse esgoto é tratado ou não, a população para ela não importa. Nós temos hoje cerca de pouco mais de 50% de esgoto tratado. A Estação Central e a Povo Feliz até me surpreendeu, porque é uma coisa que desde que eu entrei eu não consegui ir muito a fundo nelas, mas a gente desde outubro está fazendo análise mensal e as análises de tratamento elas atendem o que a CETESB exige. Você tem análise diária disso? Diária não, ela é mensal. É uma análise mensal. Uma das como se não seria aprimoramentos da estação, né? É você ter um laboratório que você possa controlar isso constantemente. Sim. Essa é uma intenção que está dentro das pilhas nossas de projetos e que tem que ser feito, né? E que tem que ser feito o quanto antes. É uma coisa que me incomoda diariamente, mas de novo a gente no peso entre água e esgoto a gente acaba pendendo um pouco para a água. Mas nós temos uma possibilidade grande de, não diria final do ano que vem, mas que em 2017 que a gente chegue a mais de 90% de esgoto tratado. Por que eu falo isso? Temos um projeto da Funasa, que acho que boa parte da população conhece, a gente tem uma ação no Ministério Público desde 99, que envolve o Ribeirão da Serra, e assim por diante. E em 2014 foi assinado um contrato com a Funasa, que é a Funasa, Fundação, só para o público saber, explica para o público o que é a Funasa. Fundação Nacional de Saúde, mas que ela tem verba voltada para essa água da área de saneamento. Tá, e o nosso projeto de 12 milhões é o maior da Funasa, aqui no estado de São Paulo. Só que ele era 12 milhões em 2014. Quando a gente traz esses 12 milhões para hoje, desde que eu entrei no SAMAI em 2023, eu venho trabalhando para a gente, de uma vez por todas, colocar isso em prática. E quase conseguimos publicar o edital. E o que abrange esse projeto? O projeto, o que ele abrange? Finalizar a estação do Bonanza, é a estação que foi executada em 2014, 2015, mas ela está com a parte civil
feita, e isso você coletaria todo o esgoto do Bonanza, trataria para jogar no Rio Tietê, e ela envolve uma nova estação, que depois de todos os estudos, a gente viu que a estação que estava projetada para ser no Santa Cruz, ela não ia suportar nem metade do que já existia, muito menos a ampliação e novos projetos. Sim. Então, foi feita uma remodelação, e ela veio para aqui, para a Central. É uma estação de 30 mil habitantes, e com isso o Tietê vai ficar com uma folga na questão do tratamento, principalmente aqui na região central. Só que para isso envolveu mais obras, foi a Emissário Beira Rio, que depois a gente entra no detalhe, importante isso aí, que é uma avenida de importante fluxo e que vem há um ano aí causando um pouco de transtorno no dia a dia da população. Envolve uma estação elevatória de esgoto na cabeceira da ponte de Santa Cruz, que também, quando eu entrei, ela já tinha esse contrato com a FEHIDRO, mas eu sentei na cadeira do SAMAI e eu tinha que, em 2 meses, licitar, senão ia perder a verba. Corri, licitei, deu deserta, porque os valores já estavam defasados, nós perdemos essa verba, e em 2024 a gente entrou no pleito da FEHIDRO de novo e conquistamos, assinamos o contrato. Qual era o valor? Você lembra o valor dessa verba? Era 1.400.000, 1.500.000. A gente fechou por 2.100.000 agora, fizemos a licitação, assinamos o contrato com a FEHIDRO em dezembro. O processo, se não foi publicado, eu acredito que nos próximos 10 dias vai ser publicado. E até vai ser elevatória lá no Santa Cruz. E a minha expectativa é que até maio ou junho inicie-se essa obra da Santa Cruz, com essa elevatória, que acho que é 2.100.000, se eu não me engano. Isso vai... Hoje nós já temos praticamente tudo canalizado do Ribeirão da Serra, embora a gente tenha esse problema ainda do cheiro, do esgoto, mas... Hoje, quando a gente olha para o Ribeirão da Serra, com a obra que foi feita lá atrás e com as interligações que foram feitas recentemente, nós temos quase que toda a bacia coletada, só que ela vai ainda para a cabeceira da Ponte Santa Cruz, que aí é preciso existir essa elevatória para que ela possa bombear para esse novo emissário e chegue na estação central. Então, esse projeto que hoje aí que tem na Funasa, ele cresceu muito, né, de 10 anos para cá, naturalmente os valores, inflação e tudo mais, passamos por uma pandemia, então esse valor cresceu, mas hoje nós estamos com a documentação praticamente toda pronta, e agora, só que é uma obra que é feita via prefeitura, lá atrás foi contratada pela prefeitura, então agora a nova gestão tá fazendo conta lá para conseguir encaixar no orçamento essa obra, que ela é da ordem aí, de 16 milhões, 15 a 16 milhões, que envolve tanto Bonanza como a Estação Central. E, com isso, a gente vai ter mais de 90% de esgoto coletado e tratado em Tietê. A capacidade da ETE da Central, aqui, a Barra Funda, capacidade total, quanto vai ficar? 50 mil? Hoje ela não chega a ter 15, ela tinha 10 mil habitantes, teve por um dos empreendedores, foi feita uma ampliação nela, ela passou para 13, 14 mil habitantes, mas aí vai ser feita essa nova de 30 mil. A de 30 mil hoje ela suportaria, então qual que é a ideia? Essa nova estação vai ser a que vai ser atuante, e nós vamos ficar com uma estação do lado de 12, vamos falar 15 mil habitantes aí, pronta para uma futura expansão do centro. Então, ela vai trabalhar, talvez não concomitantemente, talvez a gente foque nessa nova estação e deixa essa ampliação para futuro. Sem contar a ETE do Bonanza. A ETE do Bonanza é isolada, nós temos uma ETE no Povo Feliz hoje que pega toda o Jardim Brasil, todos os bairros do Povo Feliz e também Jardim Rodrigues de Moraes. E ela está funcionando? Funcionando e tratando dentro... Falar que ela está em perfeitas condições, da maneira que eu gostaria? Não. Mas ela está atendendo minimamente às normas. Mas a capacidade dessa do Povo Feliz é 8 ou 10 mil habitantes, agora você me pegou. Mas ela comporta todo o Povo Feliz, Jardim Brasil, CDHU, o Jardim Rodrigues de Moraes e parte do Bela Vista, porque a Rua Bela Vista, que cai pela Rua Bela Vista... e parte também do Bonanza, que cai para esse lado, vem até... Do lado do aeroporto, né? Vem aqui, tem uma elevatória perto do aeroporto, que pega o Jardim Rodrigues de Moraes também e bombeia para Então ela vai Povo Feliz. atender esse núcleo populacional. Nós temos o Bertola, que vai passar por uma ampliação agora, também por loteador, que está sendo feito o Terra Azul, que é um empreendimento lá em cima, sentido Xangri-Lá. Eles vão fazer, já foi aprovado na CETESB essa ampliação. E ela vai mandar tudo para o Bertola, o Terra Azul? Tudo para o Bertola também, via emissário, e ela vai ser ampliada e vai ser renovada também,
os maquinários. Hoje a gente tem ela é por batelada, ela vai ser transformada em fluxo contínuo, Sim. que é um processo com melhor qualidade, por ar difuso, não vai ser mais com aerador. Então são algumas melhorias que vão ser feitas. E depois nós temos, já no PAC, nós estamos com a esperança de conquistar, que é a região da Coab, porque hoje toda a Coab ela ainda não é tratada, que seria esses 8% a 9% ainda de esgoto da cidade, pensando já numa meta um pouco agressiva, não deveria nem ser agressiva, mas Não, necessária, que é a gente pensando na conclusão aí. Sim. E isso está no PAC, a gente entrou ano passado, a gente conseguiu avançar de fase, mas o governo federal disse que não tinha verba para o momento. E agora voltou de novo novos mandatos novos de prefeito, então acaba tendo uma movimentação política e a gente está trabalhando bastante lá em Brasília para que a gente consiga essa verba, que se tudo correr bem a gente conseguir essa verba, provavelmente entre aprovações de projeto e tudo mais, a gente está falando que vai ser durante o ano de 2025, para que em 2026 a gente consiga iniciar essa obra. Então, assim, Rodrigo, nós estamos no... Coab, a capacidade é estimada, quanto seria? 10 mil? Lá a intenção dessa estação ela é ser feita como chama, agora fugiu o nome, que é em frente do Terra Nova, que é o mais antigo lá, me fugiu o nome do bairro agora, quando você vai sentido Emílio Gardenal. Tá. A intenção dela é ser feita lá, para que Gardenal? Para que ela possa localizada. A gente já existe um projeto de elevatórias, porque a Coab também ela cai toda para o Rio Tietê. Então Sim. já existe um projeto de elevatórias que vai bombear para o Emílio Gardenal. A intenção é tirar a estação do Terra Nova também, que foi feita para atender o bairro, também direcionar para esse lado. E nós temos uma expansão, que seria o Terra Nova 2, que já está em obras e tem todo um terreno a ser expandido daquela região, que a ideia é concentrar nessa estação. Então, essa estação ela já seria para 10 a 15 mil habitantes, para que absorvesse a Terra Nova, absorvesse a Coab, Emílio Gardenal e essa expansão futura que vai acontecer para aquele lado. Então, essa é o que a gente está trabalhando hoje em Brasília para a gente ver se consegue essa verba aí para no futuro poder dar andamento. Rodrigo, vou fazer uma pergunta para você que é pertinente a esse tema, depois a gente vai já passar para um outro aí que é legal. Os loteamentos particulares, alguns deles tiveram que implantar a ETE própria. Provisória, isso. Provisória. É evidente que o SAMAI não tem condição de abraçar tudo isso, porque ele não consegue, ele não tem estrutura para atender a demanda. E aí o loteador, o empreendedor, assumiu esse compromisso de fazer a gestão. Evidente que não é a praia do loteador, ele não é o nicho dele. Pergunta é a seguinte: a ETE provisória, a partir do momento que as ETEs oficiais começarem a atender o mercado, atender a população com sua capacidade instalada, a ETE provisória vai direcionar Será removida. Vai ser removida. Hoje a operação é do SAMAI, embora quem executou foi o loteador, eu falo porque eu fiz a minha também, tem o Jatobá, é um outro exemplo, Dom Carmelo é outro, agora Terras de Tietê também. O loteador entrega para o SAMAI a operação. Esse investimento é fora das contrapartidas que existem do SAMAI, é um custo a mais para o loteador, né, que não é interessante para o loteador, isso também é um custo a mais. E quando a estação tiver efetivamente que... Todas essas estão direcionadas para a central. Então, uma vez, por isso da importância da execução da central, que é para abraçar todos esses novos empreendimentos que saíram na cidade. E aí o que vai ser feito? O próprio loteador vai lá desativar a estação e vai ser feita uma ligação direta na rede de esgoto do SAMAI. E aí vai ser tratado aqui na estação central. É porque o loteador, como nós falamos, não é expertise dele, ele não sabe tratar esgoto. Ele colocou equipamento, não sabe tratar. Vai ter que contratar, não. Então eu vou direcionar para a autarquia que é especializada nisso e boa. Bacana, isso aí é uma solução também que eu acho que atende à demanda da população. Tem alguma coisa que você queira comentar a respeito desse tema? Tem eu mais acho que alguma esgoto coisa? A gente explorou bastante. Já aí. falamos? É uma meta ambiciosa, mas eu acho que ela está próxima de acontecer. Eu espero que
no início de 2027, a gente possa ter um cenário bastante diferente para Tietê aí. São 2 anos passam rápido, faz quase 2 anos que eu estou lá no SAMAI. Tá. Não sei se eu vou estar como superintendente, mas espero que, estando ou não, quem esteja no cargo lá possa, no início de 2017, se orgulhar de dizer que a Tietê trata aí praticamente 100% ou muito próximo disso do esgoto. Até porque nós temos o rio Tietê, e aí só finalizar, acho que me veio algo na cabeça que é importante falar. A gente participa de uma câmara técnica aqui do Médio. Nós estamos localizados no Médio Tietê, né? Tem o Alto Tietê, que é Pirapora para cima. Sim. Nós estamos no Médio Tietê, que é até Barra Bonita, são cerca de 60 e poucas cidades. Envolve um pouco o Sorocaba, né? O SMT é Sorocaba, Médio Tietê. E uma briga grande nossa é para pleitear verba, porque assim, hoje o Médio Tietê ele trata o rio Tietê. Quando você pega a entrada que tem no Médio Tietê em Pirapora e a saída em Barra Bonita, o rio ele entra extremamente poluído e sai praticamente, não diria limpo 100%, mas sai muito mais limpo. Por quê? Pelas cachoeiras, por tudo que envolve o curso do rio até lá. E por não ter uma massiva... por não ter concentração, né? São Paulo é muito grande, a região da Grande São Paulo é muito populosa, então, naturalmente, a produção de esgoto lá é muito maior do que aqui. Mas os investimentos são todos voltados para o Alto Tietê, que é o que polui. E a visão que se tem é que o Médio Tietê está tudo legal, porque o rio está melhorando, então está legal. E não é essa a realidade. Nós mesmo, Tietê, se for comparar com a região aqui, nós estamos na frente de muitas cidades com relação à questão de tratamento. Nós recebemos uma carga que não é nossa, né? Então, assim, e acho que por ter o Rio Tietê, por termos o nome, eu acho que seria interessante a gente ter o Tietê chega em Tietê e a entrada até a saída, ele sai melhor do que ele entrou. Isso é uma coisa particular, né? Uma coisa que eu tenho como meta também, da gente ter essa conquista aí de falar, Tietê sai melhor. Eu acredito que ele até saia hoje, mas a gente ainda polui. Então, mas é uma briga nossa do SMT de buscar verbas lá, entre tantas verbas que existem, mas principalmente por causa disso. Não é porque o Médio Tietê despolui o rio que a gente está tudo redondo aqui. A gente precisa de verba, é importante. E talvez a verba aqui, o volume da verba aqui vai ter muito mais efetividade do que é feito em São Paulo, lá, que é dragagem de rio, e isso que é milhões de dinheiros que são, não diria jogado fora, mas sem tanta efetividade com relação à despoluição do rio Tietê. Bacana, bacana. Bom, pessoal, se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa, entra aí no YouTube, aí no Face, aí, manda, dentro da possibilidade, o Rodrigo responde. Se não puder responder aqui no programa, depois a gente dá o encaminhamento para vocês. Mas aproveitem a oportunidade que a gente está tendo de conversar com ele. Rodrigo, um outro tema também que é pertinente, que faz parte do dia a dia da população, a gente ouve, infelizmente, várias reclamações por ocorrência de água mais escura e causa todo aquele transtorno. Eu gostaria que você explicasse um pouco para o público e, principalmente, quais são as providências que vocês, como SAMAI, estão adotando, procurando fazer para explicar para a população esse Não, assunto. Perfeito. Eu acho que hoje a região central ela é a mais afetada, né, com relação à questão de água com coloração. Nós tivemos algumas melhorias olhando para a cidade. Ela ocorre por causa de encanamento velho, é isso? 98% é isso. Cano de metal. Nós temos cano de ferro. O nosso cano de ferro é da época de 1940, 50, de lá para cá. E assim, ocorre a oxidação natural. Sim. Então, quando você olha para um cano hoje, que a gente tem um cano de 2 polegadas, por exemplo, que ele é 2 polegadas, a gente está falando de 5 centímetros, mais ou menos, de diâmetro. Ele está com 3 a 4 centímetros já tomado por a incrustação, que seria, vamos dizer assim, uma ferrugem, que o próprio ferro que existe na água, o manganês com a adição do cloro, ele acaba reagindo e vai colando na parede. Então, esse é um problema que, para ser resolvido, ele demanda um longo prazo. Então, quando a gente olha para os bairros, hoje a gente tem um projeto, nós instalamos, desde que eu entrei, filtro no Povo Feliz, lá no CDHU,
Bonanza era um bairro que tinha muito problema de água suja e foi instalado um novo filtro que também reduziu drasticamente. E o centro, a gente teve um evento no final de 2023 que impactou bastante essa questão da água suja, né? Que vem com aquela coloração um pouco mais escura, com excesso de ferro e manganês. Nós temos, só para ter uma noção aí de números de grandeza, a região central ela produz cerca de 200 mil litros hora. A gente está falando de 2,5 milhões de litros por dia. E o filtro ele tem que ser lavado. Mesmo jeito que 2 milhões não, 4 milhões, né? Não, 4 milhões e 200 vezes 24, desculpa, quase 5 milhões, exatamente. Quase 5 milhões de litros por dia. Sim. E como você tem quem tem filtro na casa, né, uma vez a cada 2, 3 dias, uma vez por semana, você faz a retrolavagem. E a nossa retrolavagem ela é diária. Ela sai cerca de 30 a 50 mil litros, que assim, explicando de forma um pouco mais didática, o filtro ele tem algumas camadas de pedra, né, pedras maiores, e isso vai diminuindo a granulometria, que a água passa para ele reter essas partículas de ferro e manganês que foram oxidando ao longo do processo de filtração. E todo final do dia você tem que lavar isso para retirar, senão você vai comatando o filtro. Que é essa água que corre. Que é essa água que está correndo hoje pelo Antônio Neri e tudo mais. Então, no final de 2023, essa água, qual que era o caminho original dela? Ela saía na frente do SAMAI do seminário, descia pela assistência social, descia margeando o seminário até encontrar a praça lá embaixo. Mas é uma obra também de 1940, Sim. Manilha de concreto, e isso já teve problemas ao longo do tempo. E a gente teve, no final de 23, um entupimento que tentamos de todas as formas, inclusive a gente tentou, através do estacionamento lá do posto de saúde, detectar essa tubulação para ver se a gente encontrava onde estava entupido para desentupir, mas ele tem uma profundidade de 4, 5 metros, porque é uma obra muito antiga e provavelmente ao longo dos anos foram aterrando o terreno e ela ficou muito funda. E começou a transbordar na assistência social, começou a transbordar inclusive no barracão do seminário. E a gente viu que esse encaminhamento de água aí, ela estava condenada. E tivemos que projetar, e aí foi até março mais ou menos, foram uns 2, 3 meses de estudos e possibilidades. Estudamos fazer uma otimização geral da ETA, transformar ela e modernizar, porque hoje lá é por gravidade o nosso filtro, e no Povo Feliz, no Bonanza, no Alto do Tietê, ele é por pressão. Então, a água sai do poço artesiano, pressurizada, passa pelo filtro pressurizado e faz essa lavagem. O nosso não, o nosso tem um tanque de quase 1 milhão de litros que essa água do poço vem, ela vai reagindo com cloro para ela poder fazer a decantação aí do ferro e manganês, né, que é hoje a nossa água, assim, em linhas gerais, alguns lugares mais ferro, outros mais manganês, mas o que a gente tem aí em excesso na nossa água subterrânea é ferro e manganês. Então, ele é por gravidade, mas nós descobrimos que sempre funcionou e vimos que ela não estava com problema estrutural ao ponto de você ter que jogar fora e fazer uma nova. Então, nesse sentido, fizemos essa nova obra que também está nos dando um pouco de dor de cabeça, né? A gente estava comentando até antes aqui de começar o programa que a maior dificuldade no setor público é a demora para os processos andarem, e não só isso, né? Você é o menor preço que ganha. Então, por mais que você faça todo um processo licitatório com inúmeras restrições, mas a empresa que der menor preço ganha. Essa empresa que veio fazer aí essa obra, ela é da região de Ribeirão Preto. A princípio, nas conversas, estava tudo ok, mas na hora que começou a obra, a gente sentiu um pouco de dificuldade, né? Tanto que era uma obra, esse trecho inicial de 65 metros, aí, que é na frente da Expedicionários, a previsão é que demorasse aí cerca de 15 a 20 dias. E a gente está quase 2 meses aí brigando. Lógico, teve interferência, porque a gente lá tem rede de esgoto que passa pela rua, a gente tem 2 adutoras que passam lá, de postos artesianos que chegam, então tem toda uma dificuldade, tem uma questão de fiação em cima, que você dificulta o trabalho da máquina. Então, assim, não é só problema da empresa, mas também é a empresa. Então, a gente está fazendo essa nova rede para que a gente possa direcionar esses 30, 50 mil litros de água diário da maneira correta para a destinação dela lá para o Ribeirão, sem soltar na rua. Mas, então, de lá para cá, nós tivemos esse evento que
por alguns períodos de tempo, começou a ter uma quantidade de água suja mais frequente, né? E hoje, nós estamos fazendo, depois de ver isso e começar a estudar um pouco mais e entender um pouco mais o processo, nós vimos que a última vez que foi feita uma manutenção e uma troca desse meio filtrante, desses materiais do filtro, foram há mais de 10 anos atrás. Então, a gente está agora no processo licitatório, que eu acredito que nos próximos dias também vai andar. A gente vai fazer uma troca dos 2 filtros. Troca significa trocar todas as pedras, todo o material que é utilizado para filtrar. Mas, mesmo fazendo isso, nós continuaremos com o problema de qualquer manutenção que é feita na rede. Se tiver que fechar algum setor, quando liga, essa água vem, entre aspas, lavando o cano, né? Ela vem com uma certa pressão e ela vem turbilhando e, naturalmente, desprende um pouco mais desse ferro e manganês que está incrustado no cano de ferro. Nós tentamos já, e a gente está evitando ao máximo qualquer tipo de intervenção no centro sem um aviso prévio da população, mas nessa semana mesmo a gente teve, na madrugada, nossas caixas d'água esvaziaram de uma vez por todas, tivemos que fechar ela, e no dia seguinte a gente conseguiu identificar, foi na Palamed Orsolini, lá uma rede acho que era de 2 polegadas que tinha sido rompido, mas só que uma vez que você fecha o abastecimento central, naturalmente as redes secam. Então, quando você volta, isso, por mais que a gente dê um dos procedimentos para minimizar isso, é ligar as descargas. O que seriam descargas? São os pontos mais baixos da rede, onde você abre. Então, quando você começa a soltar a água na tubulação, essa tubulação ela vai enchendo a rede e a pressão maior é no ponto baixo. Então, você deixando ela aberta, boa parte dessa água ela sai. Mas não é 100%. Rodrigo, deixa eu te perguntar como cidadão agora, tá? Eu entendi perfeitamente o que você explicou e o meu comentário é assim, como você bem falou. Principalmente o centro tem uma rede de tubos metálicos que já são velhos, que estão aí com o seu tempo de vida provavelmente comprometido. Se a gente trocar esse tubo metálico por um tubo de PVC, teoricamente eu não vou mais ter incrustação, correto? Perfeito, não vou ter mais a reação do cloro e do manganês com o metal e a gente eliminar isso daí. Perfeito. Então, nós poderíamos falar assim, que a solução efetiva para a gente reduzir ao máximo ou até eliminar esse problema da coloração da água seria a troca do metálico pelo PVC. Perfeito. E isso está na nossa pauta. Nós já temos estudos iniciais, só que qual é a dificuldade? E aí a gente vai para o lado financeiro. Quando você fala de uma troca de rede, você não está falando só da rede mestra, mas você está falando de todas as interligações das casas. Eu entendo. Recentemente a gente teve uma troca de solo, fugiu a palavra agora, mas foi uma pavimentação, um recap na Francisco Assis Madeira. Sim. E no trecho entre a Lara Campos e a Rafael de Campos, a gente começou a dar problema, vazamento, e a gente viu que estava tudo arrebentado. Falou, vamos trocar essa rede inteira. E trocamos. Só que aí nós tivemos que trocar todas as ligações das casas. E você imagina aí, sei lá, 30, 40 casas cada lado. Uma tem pedra portuguesa, a outra tem concreto, a outra tem Miracema e assim por diante. Então, é uma obra bastante complexa que a alternativa para isso é fazer pelo método não destrutivo. O que seria o método não destrutivo? É você fazer pequenos buracos, a rede, como é pressurizada, você não tem tanto problema de questão de declividade, e você vai fazendo a rede por baixo, e aí você vai fazendo as ligações, os ramais das casas, eles são pontuais e eles saem já na calçada, na boca, onde é o hidrômetro das pessoas. Já existe, a gente esse ano, falando um pouco de verba, né, porque isso a gente fez uma estimativa assim, meio grosseira, para a gente trocar o centro, que é o que é mais antigo,
a gente está falando de uma ordem de 20 milhões ou mais de investimento, porque você vai, se fosse do método tradicional, e mesmo o método não destrutivo, ele é um pouco mais caro ainda, ele dá menos estrago em asfalto e tudo mais, mas ele é um pouco mais complexo. Então, a gente não tem, infelizmente, não cabe no orçamento fazer essa troca massiva de uma hora para outra, mas existem verbas, e a FEHIDRO é uma delas. Ano passado, por exemplo, nós entramos com 3 projetos e ganhamos 3. Um de 2 milhões, que é 2 milhões e pouco, que é a elevatória Santa Cruz. Um de 1,5 milhão, que é uma instalação de telemetria e macromedidores em todos os postos artesianos, que a gente vai conseguir ter em tempo real, toda a produção do posto. E, por exemplo, algum posto que pare de funcionar, a gente já consegue imediatamente ter alertas para isso. E a sequência disso é a gente colocar telemetria em todos os reservatórios, para que a gente tenha um controle melhor desse consumo. E também conseguimos um outro verba que é para finalizar as travessias lá da Santa Cruz. Mas o ponto que eu queria colocar é que a FEHIDRO tinha 20 milhões em verbas para ser destinada para 60 e poucas cidades, e Tietê levou quase 4. Por quê? Projeto bem feito e na linha de água e esgoto. E também na linha de água e esgoto. E também temos a APA, que tem um adicional a mais. Sim. Então, assim, qual que é a nossa meta e qual que é a minha intenção? E esse ano, o pleito do FEHIDRO foi até agora, finalizou em fevereiro, né? A gente acabou não entrando, porque também a gente tem um plano de perdas nosso muito desatualizado. E um problema nosso específico do centro é que, com o passar dos anos, os registros que setorizavam. O que é setorizar? Por exemplo, eu tive um vazamento na região da praça. Eu fecho 2 registros e eu fico com 3, 4 quarteirões sem água. O restante fica tudo normalizado. Com o passar dos anos, isso foi se perdendo. Então, hoje, grande parte do centro, quando tem um vazamento de grandes proporções que é necessário diminuir, desligar a água, eu tenho que fechar na minha rede central. Então, eu estou com vazamento lá perto de INSS, né, descendo a Lara Campos, que depois cruza Lara Campos, né? Sim. E eu deixo de abastecer o lado aqui do Jardim da Serra, que é completamente oposto. Por quê? Porque eu não consigo parar a água exclusivamente de um registro lá. Então, assim, a gente precisa, inclusive está no nosso plano municipal de saneamento básico, que foi feito pela Cerizo, que é um consórcio aí da nossa região, esse plano de perdas, que a gente vai contratar de novo esse ano para... temos já um levantamento de georreferenciado de toda a rede de água nossa da cidade. Foi feito também via verba FEHIDRO, começou há uns 2 anos atrás e está sendo finalizado agora. Então, a gente tem praticamente levantado todas as redes que a gente tem, com pressão e tudo mais, os hidrômetros. Isso já é um material que nos ajuda no dia a dia. Mas, especificamente sobre o centro, nós precisamos fazer esse estudo de plano de perdas para que a gente possa setorizar o centro, porque aí sim, a minha meta é para que a gente consiga, ano a ano, pleitear 2, 3 milhões junto ao FEHIDRO e começar a fazer uma troca parcial do centro. Então, vamos começar a definir qual é a estratégia a ser seguida, não é do dia para a noite, mas nós somos uma cidade de cento e quantos anos, Tietê? Eu sempre me confundo, mas é 183 né? anos. Então, o que são 5, 6 anos, olhando para o futuro, se a gente colocar uma meta que até 2030 a gente quer ter todo o centro trocado à rede, eu acho que é possível. Para alguns, mas demora muito, realmente, para quem está tendo com uma certa frequência água com coloração na casa, isso é muito tempo. Mas olhando para a cidade como um todo, eu acho que é uma meta que a gente pretende fazer. E aí, no meio desse caminho, se conseguir uma verba extra, se tiver uma folga no orçamento para poder acelerar esse processo, é a nossa intenção. Mas, inicialmente, o nosso plano inicial é fazer essa reforma, não seria uma reforma, mas uma troca de todo o material que existe da nossa filtro. São 2 caixas de filtro no centro, que vai melhorar, embora hoje, se a gente analisar a água que sai do filtro, ela está dentro da potabilidade, atendendo. Então, só que daí a gente cai numa rede que está problemática. E aí, só para finalizar, assim, quando a pressão está normal, essa água ela não interfere, o cano ela não é interferido. Agora, qualquer movimentação que a gente tenha, qualquer vazamento que tem que fechar, mesmo quando não fecha a central, mesmo quando a gente consegue fechar algum lugar que é setorizado, isso desestabiliza como um todo a pressão. E essa desestabilização, naturalmente, desprende um pouco do cano. E aí acaba acontecendo de alguma região ou outra ser mais afetada por essa coloração um pouco maior da água. Não, legal. Eu queria deixar registrado aqui
como eu falei, a minha opinião como leigo, né? É legal todo esse portfólio de projeto que você explicou para a gente, que são importantes, muito importantes, mas eu também tenho que deixar registrado, que é importante, que para a população, como você falou, a população não está muito preocupada com a qualidade do esgoto, se é tratado ou não, porque ele não vê e vai embora para o rio. Para a população, pelo que eu ouço, a população não está preocupada se a telemetria se está funcionando. A população, ela precisa e ela quer uma água que esteja numa condição, no mínimo, de transparência, aceitável. Sim, sem dúvida. E isso é demanda. E isso é demanda que eu colocaria assim, para efeito, é prioridade número 1. Sem dúvida. Eu acho que ela está na frente de você estabelecer esses projetos que você brilhantemente está explicando para a gente. Então, falando como povo, falando como público, como a dona de casa, como o cara da clínica, do consultório do médico, do hospital, ele precisa disso, até porque ele está pagando por um serviço e que ele, infelizmente, em determinados momentos, ele paga, mas não recebe pelo que ele está pagando. Não, sem então, dúvida. eu acho assim, para efeito de gestão, seria interessante, sem querer botar a colher no seu cozido, mas seria interessante essa busca, como você falou, procurar verba e partir para cima para a gente solucionar esse problema que a gente tem e que ele é replicante, né? Então, não, sem dúvida, é um incômodo nosso, né? Como todos lá os funcionários, e a gente pede para a população, sempre que tiver algo que seja fora da normalidade, que entre em contato. Nem sempre a gente dá para atender de maneira rápida todo mundo, mas nós entendemos a dificuldade. É uma intenção, quanto assim, gostaria de dormir com a cabeça tranquila todo dia, sabendo que está água limpa para todo mundo. E toda vez que a gente tem que fechar a central, eu já perco o sono, né, porque eu sei que algumas pessoas serão impactadas. Muitas abriu só a torneira, viu água suja, outras já estavam com a máquina de lavar pronta lá, com roupa branca, e isso acaba interferindo. Então, é um incômodo, é uma necessidade, é uma obrigação, como nós, como gestor público, e o SAMAI, né, como autarquia, aí, olhando de maneira geral, é uma obrigação que se resolva isso o mais rápido possível. Nós temos algumas formas de tentar minimizar isso. Uma delas, a gente vai trocar o sistema agora de faturamento, de cobrança lá do SAMAI, e esse novo ele já vem com um dispositivo de WhatsApp, que a nossa intenção é, por exemplo, né, no centro, sempre que possível, que a gente tiver que fazer alguma intervenção e que naturalmente, após essa intervenção, vai ocasionar um pouco de coloração, então nossa intenção é passar para a população o mais breve possível, com antecedência, esses eventos, para que ela possa se precaver também e falar, nossa, hoje está tendo manutenção no centro, então eu vou evitar. É o ideal? Não é o ideal, mas a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem também. Então, considerando que a gente não consegue do dia para a noite trocar toda a tubulação do centro, e sempre que eu tiver uma manutenção, naturalmente isso vai acontecer, então a nossa meta é que a gente consiga minimamente avisar a população com antecedência, deixar isso mais claro, ter uma comunicação mais direta. É um dos meus incômodos também, a gente ter um pouco mais de, diria assim, não seria publicidade, mas de ter uma proximidade maior com a população em termos de informação do que vem acontecendo. A gente tem muita coisa boa que a gente vem fazendo que a população não sabe. Então, assim, eu acho que essa parte de passar para a população o que vem sendo feito e de estar de portas abertas para que possa ir lá e questionar e reclamar de algo que tem acontecido, é algo que também a gente vem, aos poucos, tentando melhorar, porque a nossa ideia é que o SAMAI seja visto por todos como um parceiro, uma parte da prefeitura. Ela é um braço da prefeitura, né? Mas é um braço que é para ter essa olhar de, puta, o SAMAI é legal, ó, ele me entrega água de boa qualidade e coleta meu esgoto, e não, muitas vezes, puta, SAMAI, não quero nem saber do SAMAI, e aquelas críticas, e nós temos que aceitar, porque muitas vezes tem embasamento na crítica, né?
principalmente com relação à água suja, e quando isso acaba tendo algum transtorno aí no dia a dia das casas, né? Nós estamos falando de um problema de saúde pública, né, cara? Porque é um compromisso que a autarquia tem, ela é detentora única e exclusivamente desse serviço, o público paga por isso e, nesse caso específico, ele não recebe pelo que ele está pagando. Então, fica aqui, eu acho que realmente essa preocupação sua ela é pertinente, ela é necessária e ela tem uma urgência urgentíssima. Talvez, como alternativa, se cada residência instalasse um filtro. Não sei como que a gente poderia fazer isso, se é mais barato trocar rede ou se fazer uma licitação gigantesca e da mesma forma que o cara instala um hidrômetro, ele instala um filtro. Seria uma alternativa imediata, porque você instalou, começou a funcionar, você vai promover a retenção da sujeira do resíduo. Quem tem essa possibilidade fica livre disso. Quem não tem, tem que é uma coisa vocês estarem pensando lá. Eu acho que foi um assunto muito bem abordado e parabenizo você pela sua sinceridade, pela sua espontaneidade de estar, de fato, comentando a situação realmente como ela é. Acho que muito bacana dessa parte sua. Tem mais algum tópico que você queira falar a respeito desse ponto ou podemos dar mais uma avançada? Não, eu acho que com relação à água é isso mesmo. Já. Tirando a região central, acho que a gente tem a questão da Coab, que está para ser licitado também um sistema lá que a gente vai modernizar toda a região onde é a caixa d'água, com instalação de filtro também. Então, isso já tá no escopo lá. Enfim, eu acredito que até o meio do ano aí a gente possa ter um cenário novo também, já de imediato, inclusive com o centro, que é hoje o principal problema aí, com relação à coloração de água na cidade. Rodrigo, em via de regra o que nós estamos falando, a gente poderia considerar que 2027 seria um ano onde muita solução para esses problemas a gente praticamente estaria já apresentando para a população. 2027 seria um ano muito positivo na nossa visão, pela nossa conversa aqui. Você concorda com isso? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, a meta é que isso já comece a ser visto a partir desse ano, né? Tá. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem essa estação da central aí, com a Funasa e mais Bonanza, que tudo indica que a gente vai ter que dar um jeito para começar a executar esse ano. Tem a estação de elevatória de esgoto que a gente vai fazer. Tem essa questão desses investimentos que, embora não impacte diretamente na população, mas indiretamente impactam, porque a gente tem um controle melhor e a gente consegue ter mais tempo para poder focar em soluções do que tá acontecendo. Temos esse planejamento de médio e curto prazo aí para buscar mais verbas, para poder fazer novos investimentos na cidade como um todo, né? Temos a questão Beira-Rio, que a gente não abordou ainda, mas também isso que eu ia pedir nos próximos, acho que acredito que se não até o final de março, mas até meados de abril a gente resolve. A Beira-Rio explicando de linhas gerais, foi feita uma obra de 960 metros lineares e que o projeto inicial ele contemplava um corte de 1,5 metro de largura, iniciando com cerca de 2,5 metros lá perto do Regatas e chegando aqui na Dakar com quase 6 metros de profundidade. Mas ao longo do processo, nós encontramos muitas dificuldades porque o solo ele era muito instável. Então, as valas que eram para ficar de 1,5 metro de largura, teve trecho que chegou a 5 metros, de desbarrancando, você cortava e ia desfazendo. Tanto que o projeto original ele é de 2020, teve a pandemia. Pós-pandemia, quando já existia uma empresa licitada, ela veio com aditivo, que veio completamente fora, teve que cancelar. Foi feita uma nova licitação. Nessa nova licitação, a prefeitura assumiu o recap. Então, a responsabilidade do recap era da prefeitura. Então, a obra, quando ela iniciou, foi feito... a empresa fez feito a tubulação e a troca de solo, e a prefeitura, no primeiro trecho, a gente fez o recap na frente do quiosque, que foi o primeiro trecho que foi executado. Só que cerca de uma semana, 10 dias depois, começou a afundar. E aí,
eu fiz uma estimativa de custo, a gente estava falando que o recap ia ser da ordem de R$250 mil, mais ou menos, para fazer esse tapa-buraco, entre aspas, né? E não ia ficar bom. Por quê? O solo, para você compactar, ele tem que ter uma umidade ideal. E essa umidade ideal ela é muito diferente do que é o solo da beira-rio, por ser várzea, por ser beira de rio Tietê, por ser uma região que toda a água da cidade cai lá, por ser uma região que tem muita mina embaixo. Então, assim, o que ficou claro é que se fizesse o recap na sequência, a gente ia gastar, e não só 250 mil, porque nos trechos que foram sendo mais largos, quando a gente fez uma estimativa do que isso poderia ser, era na ordem de R$500 mil. E a gente ia fazer um recap de um trecho que ia ficar ruim, e assim, esse novo emissário foi a cereja do bolo, mas quando a gente olhava para a avenida como um todo, ela também estava com muita... O asfalto, fora o que foi feito, já também estava deteriorado. Então, a gente viu que não compensava fazer esse tapa-buraco. É lógico que isso acabou dando um pouco de transtorno para a população, principalmente que usa, seja que tenha comércio lá, ou que usa. Eu, por exemplo, eu moro na Bela Vista, e é o caminho da roça meu, todo dia eu passo lá, sempre passei por lá. Então, assim, a gente sabe do transtorno que isso gera, mas a opção que a gente teve até para zelar pelo dinheiro público, para não rasgar R$500 mil e ficar uma porcaria o serviço, foi: não vamos recapear, vamos colocar uma raspa de asfalto para minimamente deixar o trânsito possível, deixar o terreno assentar com o tempo, ele fazer a sua acomodação, para que quando a gente fizesse esse asfalto, ele ficasse de maneira aceitável. Foi feita a licitação, que ela começou no início de novembro, e aí... Novembro de 2024. Só que aí tem todo o trâmite, tem empresa que entrou com impugnação e discute isso, discute aquilo. Ela efetivamente foi feita, assinada começo de janeiro. Porém, esse período de novembro, dezembro e janeiro foi um período de muita chuva. Então, aquele trecho que também já tinha dificuldade de o solo estar trocando umidade com o que existente, ele teve também essa absorção de toda essa água que choveu. Começo de fevereiro, a gente teve um alagamento da avenida que acho que há muito tempo eu não me recordo. Ela chegou aqui quase no Regatas, um alagamento quase que da avenida como um todo, é mais água em cima. Então, por isso que a gente demorou um pouco mais ainda, porque a gente teve que adicionar, com todos esses fatores, uma troca de solo por um solo cimento, para que a gente garantisse que o serviço vai ficar bem feito. Então, a gente está falando de um investimento na ordem de 2 milhões, e não dá para a gente sair fazendo... Lógico que a minha intenção desde sempre, quer dizer, do mesmo jeito que a questão de água com coloração me incomoda e me faço me perder o sono algumas vezes, porque a gente sabe que isso está impactando na vida dos outros, eu sabia também, escutava na rua todo mundo questionando: a beira-rio, quando vai sair, quando não vai, está difícil assim, está horrível lá. A gente sabia disso. Mas eu não podia ser imprudente de querer acelerar uma obra só para atender a necessidade da população, e daqui 3, 4 meses isso começar a deteriorar, quer dizer, ia ser pior ainda, porque ia fazer um serviço que depois de pouco tempo ia ser perdido, ia ser dinheiro rasgado. Então, a gente demorou mais do que deveria, a obra em si demorou mais também do emissário antes, só para concluir a questão da obra, só para ter uma noção de número de grandeza, né? A gente estava considerando todo esse solo que ia trocar aí, desse solo que foi retirado, a ideia é que cerca de 20% dele seria destinado, jogado fora, e os outros 80% a gente aproveitaria ele mesmo lá. E, no fim das contas, eu acho que a gente não conseguiu aproveitar 20% ou 30% do solo, porque ele saía tão úmido, saía como se fosse uma argila, um barro, que a gente teve que jogar fora. Então, isso demandou muito tempo também, conseguir terra para colocar no local. Então, tudo isso, somado aí às dificuldades, chuva e tudo mais, fez com que a gente demorasse tanto para iniciar. Mas agora a gente já fez esse primeiro trecho, até provavelmente amanhã a Prefeitura deve passar uma comunicação, é uma obra do SAMAI, é o SAMAI que tá arcando com essa obra, embora lá atrás, quando foi feita a licitação, o recap ia ficar por conta da Prefeitura, mas no final do ano passado a gente fez em conversa com a Prefeitura solicitou que a gente assumisse essa obra, então o SAMAI assumiu, é ele que está arcando aí com financeiramente e mesmo a questão técnica aí da obra como um todo, né? E então por isso que eu tive esse cuidado de aparar todas as arestas para que a gente não desse um passo. Essa obra está orçada em quanto? Ordem de 2 milhões. É a ordem, ela dá mais ou menos quase 10 mil metros quadrados de área de pavimento. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta que me chamou a atenção. Eu estava passando pelo local,
Nós temos aqui o imóvel da família aqui, estamos próximo aqui. Eu vi no momento que estavam sendo colocados os tubos, eu vi um tubo de PVC preto, rígido, sanfonado, corrugado. Isso. PAD. PAD? Isso. PAD, de alta densidade. Exato. Então, esse é o tubo que faz parte do emissário. Isso, do esgoto. Esse é o tubo principal. Esse é o tubo principal de 500 milímetros. Ele tem 50 centímetros aí de diâmetro. Tá. E esse é o esgoto que vai captar toda a bacia do Ribeirão da Serra. Então, todo esgoto que sai desde o Terra de Santa Maria, Altos do Tietê, e vem Jardim da Serra, grande parte do Bacile, quer dizer, da Lara Campos, tudo que dá declividade sentido Ribeirão da Serra vai captar Coab não, né? Coab, falei besteira, de Vila Justina, toda a parte do centro que cai para o emissário do Ribeirão da Serra vai ser bombeado da ponte da Santa Cruz até a 7 de setembro, que é onde iniciou esse emissário, e de lá ele vem por gravidade. E por que essa declividade tão grande? A avenida ela é praticamente plana, então ele inicia-se com 2,5 metros, mais ou menos, no regato, e termina no Dakar com 6 metros, para que tenha declividade e para que ele venha... E aqui no final do Dakar, aqui, o que ele vai ter? Ele tem uma caixa receptora, tem uma bomba que vai lançar, sobe aqui a José Nicolosi e pega sentido... Isso. Hoje nós já temos a elevatória aí operando. Sim, tá. Ela tem capacidade para absorver esse início de plano, porque hoje a gente está falando de uma bacia do Ribeirão da Serra que ela não está na sua plenitude. Sim. Ela tem... Ela vai receber muito mais coisa. Por exemplo, hoje está vindo Terras de Tietê, que é um empreendimento novo que está lançando. O Jatobás também tem poucas casas. Então, quando a gente pensar num horizonte daqui 10 anos que isso vai estar todo povoado, o volume vai ser bem maior. E 50 de diâmetro comporta? Comporta. Esse é um projeto que era para ser feito lá atrás, quando foi feito o emissário Beira-Rio, o projeto era de 50 milímetros, que era para comportar todo o centro mais a bacia do Ribeirão da Serra. E por algum motivo, no meio do caminho, se transformou em um de 300. Por isso que a gente teve que fazer um emissário novo, porque esse 300 que capta todo o centro aqui não suportaria essa nova contribuição. Entendi. E nós entramos esse ano na FEHIDRO, já pensando nesse futuro, para refazer essa elevatória, para ampliar ela, e já fazer uma linha de recalque nova para a estação central, pensando, não é a obra que necessitaria agora, é para daqui 3, 4 anos, mas nós entramos na FEHIDRO esse ano, para esse pleito, na intenção de conquistá-lo, para que ano que vem a gente possa executar já essa nova elevatória, para que a gente fique tranquilo para os próximos anos, aí não tenha que não tenha que sair correndo depois que começar a aumentar a contribuição, a gente esteja defasado aqui na questão da elevatória. Então, hoje, para início de plano, do jeito que está aí, atende, mas pensando a longo prazo, ela vai precisar ser remodelada. E é uma obra da ordem de 3,5 milhões quase, porque não é só... A elevatória em si não é tão cara, mas toda essa linha de recalque nova que envolve quebra de pavimento. Ela sai do Dakar, ela sobe a José Nicolosi. Vira à direita aqui, antes de chegar na Rua do Comércio. Rua do Comércio, Indalécio Costa e vai embora. Costa, e ela vai até próxima da igreja. Na igreja ela já começa com declividade. Entendi. Aí da São Cristóvão para frente ela vai com declividade. Por gravidade, e aí ela vai até a nova estação, né? Se Deus quiser, ano que vem. Te perguntar uma coisa que é pertinente também. O bairro São Roque não tem, é tudo fossa. Exato. Isso aí está no projeto de você fazer uma linha por gravidade do São Roque, Terra do Francês e parar aqui na ITE Central? Assim, foi até um questionamento da Câmara essa semana, eu estou para responder ele de maneira mais... Estou estudando para poder falar com um pouco mais de embasamento, mas assim, o São Roque em si, grande parte, eles são terrenos acima de 1.000 metros, e que é permitido por lei para ter fossa. Fossa negra, né, cara? Então, aí que a gente tem Muito que ter um trabalho que não envolve o SAMAI. O SAMAI, a responsabilidade do SAMAI é uma das coisas que a gente também mexeu agora. O SAMAI ele tem responsabilidade aonde tem a coleta. Então, aonde chega a água é responsabilidade do SAMAI e aonde tem coleta de esgoto é nossa responsabilidade. Por exemplo, é lógico que não estou dizendo que eu não olho para o São Roque, não é meu, não estou nem aí. Não é isso. Mas assim, quando a gente olha hoje para o São Roque, onde não temos rede coletora e existe fossa,
ele não é, inclusive, responsabilidade nossa vistoriar essa fossa. É muito mais meio ambiente e vigilância sanitária, porque aí você tem que fiscalizar se a fossa que está sendo feita ela é bem feita. Tem uma verba Funasa que a gente está vendo também para solicitar, que ela tem a ver com mais pensando no meio rural, que é uma verba para instalações de fossas sépticas. Plano de saneamento rural. Pensando no saneamento rural. Que eu não sei se ele encaixaria, por exemplo, num São Roque, mesmo sendo urbano, no sentido de a gente chegar lá para toda a população e falar, vamos trocar a sua fossa e vamos pôr agora uma fossa séptica correta. Então, assim, eu acho que foi um pouco de erro no passado em se instalar a fossa de maneira errada. Eu sei porque, assim, por exemplo, loteamentos, hoje, você consegue aprovar acima de 1.000 metros quadrados, ambientalmente falando, uma fossa bem feita ela é melhor do que uma rede coletora, porque a rede coletora você tem toda uma intervenção em rua. Geralmente você tem que, por exemplo, Tietê, como é muito declividade muito grande, então você sempre tem intervenção em APP, você vai ter elevatórios em pontos mais baixos, que sempre dá problema, né? Que é plano. Outro, né? Então, assim, a fossa séptica bem feita, ela volta para a água, volta para a terra, a água tratada. Sim. E assim, você tem manutenção dela a cada 2, 3, 4 anos, dependendo da quantidade de população que você tem na sua casa. Então, eu não olho com um mau olhar para onde tem fossa, mas fossa negra é lógico, ela não trata nada, ela é simplesmente um buraco e você joga toda essa poluição para a terra. E olhando para Tietê, que 100% da nossa água é subterrânea, então é lógico que isso tem uma interferência, porque isso acaba poluindo o lençol freático e naturalmente, isso acaba trazendo prejuízos à população. Sim. Então, acho que antes de pensar até numa questão de... No São Roque, de novo, eu estou falando, mas eu não tenho ainda um diagnóstico preciso do que é lá, mas eu sei que, por exemplo, tem que ser instalados elevatórios lá. Pela topografia, não é simplesmente você fazer uma rede coletando. Você vai ter que fazer pequenas elevatórias. Com certeza. Isso é custo, lá, né, isso é custo de implantação e custo de manutenção. Então, talvez, você pensar numa troca massiva, colocando fossas corretas, talvez, olhando não só como investimento, mas ambientalmente falando, seja a melhor saída. Mas eu não tenho isso para... Não posso bater o martelo qual que é melhor ou qual que é pior hoje, porque ainda não acho que demanda de um estudo um pouco mais aprofundado para que a gente possa realmente saber a melhor saída para um bairro. Bacana, isso é uma coisa que inclusive o pessoal comentou comigo no pré-programa, né? O munícipe tive acho que 2 ou 3 pessoas de lá do bairro que comentaram a respeito disso, do que tinha de previsão para o bairro, né? Eu concordo com você que uma fossa bem feita, ela realmente tem resultados que são expressivos positivamente. Então, é uma solução a ser avaliada, né? E como você bem disse, existe verba para isso. Tietê precisa avançar no programa do saneamento rural, que está dentro de meta também, né? A gente tem compromissos a serem cumpridos. Eu acho que, aliás, até porque a própria cidade nossa, ela é um polo de produção de proteína animal de origem avícola e tem todo sua carga passiva que gera, embora já tenha um destino bem feito, mas o agronegócio é muito forte na nossa cidade. Sim. E ele está instalado. Quando a gente fala, por exemplo, Indusparquet, por exemplo, ela está dentro do PN, mas ela é uma empresa que tem a base rural, do agro. Ela é agro. Você pega um Biagione, papelão, é agro. Você pega Dakar, é agro. Você pega Zanqueta. Então, nós temos inúmeras empresas que estão instaladas no perímetro urbano, mas elas são agro, elas têm origem. E sem contar a produção avícola mesmo, o galpão aviário. Então, nós temos Tietê muito forte. A usina de sucro-alcooleira também, mesma coisa, uma carga. Então, existem inúmeros representantes do segmento agro que toca a cidade. Eu falo, Tietê não quebrou por causa do agro na época do Covid. Tudo parou e o agro continuou. Então, essa atenção
programa de saneamento rural, ele é muito importante, porque ele dá base para a empresa se desenvolver, para a empresa aumentar a sua capacidade, focando no quê? Na qualidade e na segurança dos recursos hídricos que a gente tem no município. Você falou, pô, você tem contaminação de lençol freático e todas essas coisas, então o plano de saneamento rural ele tem que constar mesmo do plano de gestão nosso ambiental, né? Mas eu acho que a nossa conversa, sim, de maneira geral, a gente pode estar mostrando para a população uma face com calma, com muita transparência sua, que eu volto a te dar os parabéns pela sinceridade dos seus comentários. Você, em momento algum, você se esquivou de prestar esclarecimento, até porque no cargo público e num cargo de uma autarquia tão importante como é o SAMAI, você se posiciona mesmo gestor, mas como cidadão, quer dizer, a sua esposa com certeza comenta e você tem essa preocupação que você já colocou para a gente aqui, essa preocupação de querer solucionar, de batalhar, de se decidir, de decidir a contribuir o mais rápido que pode, da melhor maneira possível. Então, eu acho que a nossa conversa ela é assim muito positiva mesmo, uma entrevista que a gente está fazendo e que eu acho que está contribuindo para a sociedade, né? Eu agradeço aí pela oportunidade de esclarecer aí alguns pontos que são críticos aí, né? Peço aí a colaboração e a compreensão aí da população como um todo. A gente sabe das dificuldades, então acho que são quase 2 anos de SAMAI, é muito tempo por um ponto de vista. Quando eu olho para o meu dia a dia, para minha esposa, para meus filhos lá, o quanto eu muitas vezes deixo de estar com ele para poder correr, seja fim de semana, quando dá algum problema. Então isso é muito tempo, mas para a gestão em si do SAMAI, considerando todo o histórico que vem aí dos últimos 20 anos, né? Então é pouco ainda, a gente não consegue. Eu acho que entendo, e até em contato direto lá com os funcionários, que assim, eu sou passageiro, né? Os funcionários têm funcionários lá de 20, 30 anos de casa. Então eu entendo que essa nova gestão, que não depende só de mim, também depende de todos os funcionários lá. Eu acho que a gente tá mais otimista com os rumos do SAMAI. Espero que nos próximos, no curto prazo, a gente já consiga ter uma mudança mais drástica aí, no sentido geral mesmo. Aí não é pontuar uma coisa ou outra assim, mas olhando como uma instituição, como uma autarquia que tem a sua responsabilidade perante a cidade, né? Estou de portas abertas, nem sempre eu consigo atender de imediato lá, mas acho que nunca deixei de atender ninguém também. É lógico que nas demandas do dia a dia, dependendo, a gente tem algumas urgências lá que a gente não consegue ser, mas sempre que tiver algum questionamento, sempre que tiver algum problema que não tenha sido resolvido pelas vias normais lá, seja ouvidoria, seja pelo atendimento, seja pelo telefone, estou à disposição. É só marcar, é só ligar, que eu retorno. E enfim, eu acho que a intenção nossa, eu como sou morador de Tietê também, né, saí por alguns anos, mas não consegui ficar longe, voltei para Tietê, e o que eu mais quero, e eu acho que essa nova gestão também aqui, encabeçando aí o Júnior Regonha como prefeito, né, eu acho que ela está muito bem intencionada também em fazer com que Tietê tenha um salto de qualidade, seja de maneira geral aí, né. Então eu acho que os próximos anos tem tudo para ser bons anos, e quando a gente olhar para trás aqui daqui uns anos aí, a gente vai ver que Tietê teve uma guinada muito importante aí, e espero poder contribuir aí dentro das minhas possibilidades aí dentro do SAMAI. Acho que o mais bacana de você trabalhar, eu tive essa experiência e eu faço um resumo assim. Já me perguntaram, Jorge, qual é a sensação de trabalhar na prefeitura? E eu defini assim, resumindo a minha passagem. Eu acho que o mais gostoso de tudo não é o dinheiro, porque o dinheiro não é uma coisa absurda, não é isso. O mais gostoso de tudo é a satisfação de você poder servir e resolver os problemas da população.
Então, no seu caso, por exemplo, como você falou, Jorge, daqui a um tempo, puxa, eu quero ver se a gente consegue, nós conseguimos ajudar, conseguimos contribuir, resolver. Isso é fantástico, cara. Isso coisa não é preço, isso é valor. Quanto que você pôde contribuir, aquelas noites mal dormidas, aqueles estresses, conseguimos levar esse projeto, ajudamos tantas coisas, ajudamos tal situação, melhoramos isso, contribuímos com a melhoria da vida das pessoas. Eu acho que isso é a grande satisfação. Eu estava falando com o Alex esses dias a respeito disso. Daí Alex falou, eu falei, Alex, a grande satisfação para mim ter trabalhado na prefeitura é saber que você pôde contribuir para ajudar as pessoas. Vale muito mais do que salário, é muito bacana isso. E você que tem esses desafios que não são pequenos, que eles estão vindo aí remontado, que já passaram muitas pessoas e não solucionaram, e agravou ou minimizou, você que tem esses desafios, quando você consegue atingir um objetivo desse, cara, é um pódio, é uma vitória assim fantástica e é uma satisfação para a gente como pessoa, né? Não, sem dúvida, né? Muitas vezes a gente que é do privado, né? A dificuldade é conseguir ter a paciência, sobreviver nisso, ter né? a paciência de executar num ritmo mais lento. Então, não é da forma que gostaria. Eu, quando entrei, eu imaginei que agora, olhando para trás, lá atrás, o Rodrigo que entrou no Samay lá no dia 1º de junho de 23, eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer muito mais coisa em menos tempo. Não consegui, mas isso não significa que a gente não caminhou. Então, acho que o importante é a gente estar evoluindo e, como eu comentei, né, junto com os funcionários que são mais tempo de casa lá e que também estão empenhados nessa ideia de transformar mesmo a imagem do Samay, que assim eu não tenho pouquíssima coisa para falar aí das pessoas e só elogio mesmo. É lógico que a gente tem alguns casos ou outros que as pessoas, como contribuinte, acabam saindo de lá descontentes, seja por qualquer motivo, né? Mas eu acho que assim é bastante positivo ver os funcionários também, todo o pessoal que está no dia a dia lá, olhando para pensando nesse horizonte aqui do curto prazo, né? Da gente começar a enfim ter um pouco de paz no sentido de tá tudo redondinho, né? Então acho que essa a nossa meta e eu espero que num curto prazo a gente consiga atingir esses objetivos. Legal, legal. Bom, pessoal, eu falo para vocês que foi um período aqui de conversa com o Rodrigo, fiquei muito contente, fiquei muito satisfeito, volto a registrar a sinceridade dele, a forma transparente como ele se colocou, porque ele também se colocou como cidadão, com a família dele, convivendo aqui, com os problemas que a gente tem, que ele também passa por isso. Também, seguramente, as esposas nossas, às vezes, puxam a orelha da gente, pedem providência. A transição de você trabalhar no mundo privado, quando você entra num portal do mundo público, é muito grande, é um choque de gestão para a gente. O Rodrigo bem falou, e eu passei por, não, você quer resolver, você está 120 por hora, você cai numa máquina que ela está andando a 60 por hora, e você tem que se adequar, retomar. Como eu sempre falo, às vezes você retroceder não significa derrota, é adaptação, é momento, eu tenho que voltar, eu tenho que parar, eu tenho que retomar. Então, essas coisas que a gente vive no mundo privado, e aí você passa num portal e vai na área pública, com todo aquele sistema, como você falou, tive que voltar com licitação, tem que refazer tudo, e aí vai pesando a coisa. E se você não tiver preparo emocional e profissional, você acaba se frustrando com isso, e você não consegue. Então, é um aprendizado diário, é uma forja diária, onde pega o cidadão e o profissional, funda esses dois e fala, cara, você tem que desempenhar isso daqui, porque deixou de ser problema de salário, você tem questão sua moral. Foi me passada essa responsabilidade, eu tenho nome, eu tenho um perfil profissional e eu tenho que executar, eu tenho que procurar resolver.
foi me dada essa confiança e eu preciso fazer. Então, é uma adequação, um aprendizado constante. Mas, Rodrigo, dou os parabéns para você, fico muito grato pela sua atenção em ter vindo aqui. Tenho certeza que você pôde passar para o público muita coisa que, na grande maioria das pessoas, não sabiam, não tinham esse tipo de oportunidade de conhecer você como profissional e como pessoa, e principalmente essas dores que a gente acabou relatando aqui, que o público não quer nem saber. Ele abre a torneira, vê água suja, ou ele um buraco que não é consertado. Então, hoje você teve a oportunidade de contar um pouco do bastidor, do dia a dia, como é que funciona, com máquina sucateada, com problema de sistema, e com problema que você herdou, você acabou herdando. É uma herança que você pegou, passaram para você, tem que descascar. Se eu consigo tudo ou nada, é o tempo e a minha competência que vai mostrar. Então, é isso que você mostrou para a gente aqui. O programa está à disposição, a TV Livre está aqui, nesse espaço modesto nosso, simples, como eu te falei, é uma conversa, ela dá oportunidade para o entrevistado contar. E se você tiver algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão também, você fique à vontade aqui para falar para a gente. Agradecer mais uma vez aqui e espero aí a gente poder reagendar aí uma nova conversa, já com novidades e avanços aí. Bacana. Sabe? Vamos pensar aí mais para o final do ano. Bacana. Para a gente poder atualizar aí as coisas que vêm sendo feitas. Importante e isso. até para a população poder ter esse contato aí. A população é importante para ela, né? Porque ela se sente respeitada, ela se sente abraçada até, né? Falou, eu estou sabendo aonde que está indo, estou entendendo o que está acontecendo. Então, o convite já está aberto. A hora que você falar assim, ô Jorge, a gente queria passar um relatório aí para o pessoal, como é que está a situação nossa aqui, ou o fechamento do ano, olha, nós conseguimos tal e tal coisa, o ano que vem a gente está projetado. Então, a hora que você quiser, você pode vir aqui, que você é muito bem recebido. Combinado. Boa noite. Dá um abraço para o pessoal. Aí. Dá um abraço para toda a equipe sua do SAMAI, tá? E nós estamos aqui. Se tiver alguma imagem que você queira também estar mandando para a gente aqui, algum aviso que vocês queiram mandar também, nós temos as nossas ferramentas de mídia e a gente divulga para vocês também. Tá beleza? Agradeço. Então tá bom, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Uma satisfação estar com vocês. E semana que vem tem um novo Pod Livre aí com um entrevistado também bem interessante. Padrão do Rodrigo, assim, tá bom? Abração aí, tudo de bom para vocês. Deus abençoe.